A gente vai começar uma nova série hoje. A série que a gente está começando chama Emmanuel, ou Emanuel, e a gente vai falar de algumas coisas nessa série. Ao longo de todos os domingos de dezembro, antes do Natal, até hoje, domingo, dia 8, 15 e 22, nós vamos fazer toda essa série a respeito do Emanuel. Quem foi esse Emanuel? Quem foi, o que ele veio fazer, o que ele veio trazer, na realidade a gente vai falar por que teve a necessidade de termos alguém com esse nome, Emanuel. É um nome bonito, que na realidade ele quer dizer Deus conosco. O nome Emanuel quer dizer exatamente isso, Deus conosco, é Deus habitando entre nós. Uma das primeiras experiências que Deus fez com essa ideia de Emanuel, ele fez lá ainda quando o povo de Israel, depois de um cativeiro no Egito, por em torno de 400 anos, o povo saiu de lá. Deus é o Deus Altíssimo, o Deus que faz maravilhas, o Deus que faz milagres, o Deus que fez todas as coisas que tirou, ele dizia para o povo, tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Eu gosto dessa expressão. Aliás, se você reparar no livro do Êxodo, a história que conta do povo saindo do Egito, essa frase se repete. Uma das primeiras Bíblias que eu tive, que eu comecei a fazer anotações nela, se você olhar, eu ainda tenho essa Bíblia, eu anotei só as primeiras letras dessa frase. Com mão forte o Senhor nos tirou do Egito. E aí, de repente, Deus fala o seguinte, fala com Moisés, Moisés, eu acho que eu preciso estar mais perto desse povo. Eu acho que eu preciso estar mais perto desse povo. Faz para mim uma tenda, faz para mim um barracão, faz para mim um tabernáculo, que é a palavra bíblica para tenda, barracão, e eu quero habitar no meio do povo. Mas estava Deus no meio do povo, usando dos seus servos, mas não tinha uma pessoa, um ser humano, com a experiência de Deus. E, de repente, como era, já era profecia, o profeta Isaías, ele já havia dito, e o que ele falou foi o seguinte, Isaías 7, verso 14, a virgem ficará grávida. E a virgem aqui, no sentido de que ela era virgem mesmo, e de que era uma menina, uma moça, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará o quê? Emanuel. Uma das coisas mais importantes a respeito da palavra de Deus, da confiabilidade da palavra de Deus, uma das coisas que nós podemos usar para medir a confiabilidade da palavra de Deus são as profecias. As profecias. Livros como o do profeta Isaías, escrito há tantos anos, e ele fala uma coisa de uma forma tão clara, tão simples, de uma forma tão certa, não deixa a dúvida. Ele fala, a virgem ficará grávida. Tem como ser uma velha ficar grávida? Não, está dizendo, tem que ser uma velha que já teve 5 maridos, que ficou viúva. Não, a virgem ficará grávida e dará à luz o filho e chamará. É uma profecia muito específica. Não é essas profecias que o pessoal faz no final do dia, não. Eu acredito que no final, esse próximo ano vai ser um ano muito abençoado para você. Deus está me falando aqui. Vai ser, profecia solta. Vai ser muito abençoado para você. Profecia solta. Dá nome, dá cor, dá lugar, dá modelo. Isso é o profeta Isaías fez. Ele deu nome, deu cor, deu lugar, deu modelo. Ele fala, essa menina vai ter um filho. E o nome dele é Deus conosco. Que é o que o texto quer dizer. Eu falo, na realidade, quando José e o anjo estão ali numa discussão, aliás, é um negócio interessante, quando Mateus começa a narrar a história do nascimento de Jesus, ele começa dizendo, José, que era noivo de Maria, ele estava meio preocupado, e de repente a menina está grávida, falou com Zé, estou grávida. Ele fala, eu não tenho nada a ver com essa história. E é interessante, não sei quantos de vocês lembram bem desse texto e conseguem entender, pegar bem a ideia do texto, que o texto fala o seguinte, José era justo e não queria que Maria fosse difamada. Ele fala, mas como que é essa história assim? E de repente ele tenta, Mateus fala, ele tenta deixar secretamente. Ele tenta sair escapulido do noivado dele de forma secreta. A ideia toda é o seguinte, uma moça grávida antes do casamento vai virar barraco, vai dar B.O. Uma moça grávida antes do casamento vai dar treta. Não vai ficar bom o negócio. Estou usando todas as gírias dos brasileiros aqui, não viu, né? Estou aprendendo. Vai dar rolo. O negócio não vai ficar bom. E José fala o seguinte, isso vai acontecer.
Só que eu não vou ter nada a ver com isso. Eu vou sair e não vai ser eu que vou colocar essa história para fora. Não vai ser eu que vou contar essa história. E ele tenta sair de quietinho. E o anjo chega e fala com ele: Zé, relaxa. Ela dará à luz um filho e você vai dar o nome nele de Jesus. Jesus é a forma grega do nome hebraico de Jesus. Que, aliás, é o mesmo nome de Josué. Na Bíblia a gente tem o homem chamado Josué, o nome de Josué e o nome de Jesus em hebraico é o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. A gente adotou essa forma grega Jesus e fica meio diferente, mas se você reparar, o nome que é equivalente a Josué, por exemplo, nas línguas saxônicas, como em inglês, o nome que é equivalente a Josué é Joshua. E como é que é o nome de Jesus em hebraico? Yeshua. Exatamente o mesmo nome, que quer dizer o quê? O Senhor salva. Olha a coisa. E a proposta dele era salvar de fato o povo, e o texto dizia: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome desse menino vai ser Jesus, porque ele salvará o povo do seu pecado. Muitos anos depois, que Isaías escreveu aquele texto que a gente leu de Isaías, e o texto continua dizendo o seguinte: que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão o quê? Emanuel. Deus conosco. Deus conosco. Sabe qual a coisa boa? Jesus chegou, ele veio, ele nasceu lá em Belém, naquela manjedoura, na estrebaria, deitado numa manjedoura. A coisa melhor que tem dos cartões de Natal é que eles não vêm com cheiro. Imagina, você recebeu um cartão na sua casa com cheiro de curral. Olha isso aqui. Não, isso aqui é de ovelhinha que estava no presépio de Jesus. Isso aqui é de burrinho, de vaquinha. Se esfregar em você. Ainda bem que cartão de Natal não vem com cheiro. Mas o menino chegou e ele não ficou só menino. Ele se tornou homem, ele fez, na realidade, uma pergunta que a gente poderia dizer: qual é o interesse? Qual é o interesse de Deus em estar presente entre nós, simples seres humanos? Qual o interesse? Por que Deus iria querer toda essa história, preparar todo um projeto, fazer todo um plano, dar toda uma ideia, traçar todo um modelo para que ele tivesse uma experiência entre os seres humanos? Isso é gostar de sofrer demais? Fala: não, eu quero passar esse negócio, porque essa coisa aí é muito esquisita. E não. Qual o interesse real de Deus em enviar Jesus Cristo, o próprio Deus? Uma coisa complicada, né, de entender a respeito de Deus. São três figuras formando uma única pessoa: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É Deus. E quando os poetas populares escrevem ideias, têm pensamentos, e um dos pensamentos que alguém escreveu, e que eu acredito piamente que escreveu de forma honesta, sincera e de fato querendo saber, quem me dera, o sujeito escreveu, ao menos uma vez entender como é que um só Deus ao mesmo tempo é três. É uma pergunta que faz sentido, que o Jesus Cristo, o Emanuel, é Deus conosco. Não é uma parte de Deus, não é um pedaço de Deus, não é um Deus, é Deus conosco. Deus está com você. Pode falar aleluia se quiser. Deus está com você. Deus está com você porque Ele fez uma promessa e Ele chegou aqui. O interesse de Deus em enviar Jesus Cristo se resume numa palavra: reconciliação. Reconciliação. Quando, lá no passado, Adão e Eva, na tentativa de descobrir coisas novas, né, sendo ludibriados pelo enganador, a descobrir coisas novas. O ser humano é desse jeito, né? Quer descobrir coisas novas, e na aventura de descobrir coisas novas, eles descobriram uma coisa nova que era destrutiva, chamada pecado. E essa coisa nova, destrutiva, chamada pecado, é o que faz separação, é o que a palavra de Deus já nos diz: as vossas iniquidades, as suas coisas erradas e os seus pecados é o que faz separação entre você e o seu Deus.
E Jesus Cristo veio para... A Bíblia é tão linda, eu acho isso tão bonito, que é um quebra-cabeça, que quando você vai montando, você vai ficando empolgado, e a palavra de Deus fala claramente que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, para desfazer as obras do maligno. Que o maligno veio, plantou, semeou, ele veio para poder semear um distanciamento, semear uma abertura, uma brecha, um buraco entre Deus e o ser humano, e Jesus Cristo veio para fazer isso aqui, reconciliar. Jesus Cristo veio para construir uma ponte. Tem gente que gosta de construir muros, Jesus Cristo gosta de construir ponte. Ele veio para construir uma ponte, e essa ponte é Ele mesmo. Ele é o caminho que leva à presença do Pai, o Emanuel, o Deus conosco. E a gente poderia se perguntar ainda, mas o que esse Emanuel veio trazer? Ele veio fazer reconciliação, mas o que ele trouxe? E essa é a ideia. Essa é a ideia que a gente vai falar nessa série. O que ele trouxe? Quais coisas o Emanuel trouxe? E como que eu posso usar dessas coisas no meu dia a dia? Eu e você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo a gente nem precisa, porque domingo todo mundo é santo. Domingo está todo mundo na igreja, todo mundo trata todo mundo tão bem. Domingo é um dia diferente. Domingo é um dia diferente, mas você precisa dele domingo também. E hoje eu gostaria de falar especificamente sobre a primeira ideia de que o Emanuel veio trazer, que é amor. Amor. Só a ideia de amor em si mudaria toda a história do ser humano, porque o problema do ser humano está plantado na falta de amor. Tudo e qualquer coisa, se você colocar o amor nele, muda a figura. O tratamento entre pais e filhos, o tratamento entre irmãos e irmãos, o tratamento entre marido e mulher, mulher e marido, cônjuges, o tratamento de patrão, empregado, empregado, patrão, empregado com empregado, patrão com patrão. Todos os relacionamentos, se você colocar uma pitadinha de amor, ele muda. Até a comida, né? Você coloca, faz com amor. Todo lugar que você colocar uma pitadinha de amor, vai mudar a figura. E o que o Emanuel veio trazer, o Deus conosco veio trazer, Jesus Cristo veio trazer, como parte do seu trabalho, ele semeou amor. Na realidade, Jesus viveu amor de uma forma extravagante. Toda a sua vida, ela era demonstrada pelo amor que ele veio trazer, o tempo inteiro, não só no lidar com os seus discípulos, não só no lidar com a multidão, não só no lidar com as pessoas que lhe eram adversárias. Ele expressou amor em tudo. A gente não tem como ter cheiro do texto bíblico, mas eu tenho, por certo, eu poderia dizer, exagerando, porque eu não tive acesso pessoal a Jesus Cristo, de que ele cheirava amor. Jesus Cristo viveu intensamente amor. Essa é a razão que ele chegou aqui, ele veio do céu, deixou um espaço, a gente cantou aqui quase que agora há pouco, ele deixou o céu para salvar-nos, ele veio para nos resgatar. Por amor, quem mais faria, que seria diferente? Qual outra razão alguém faria tantas coisas assim? O que levam pessoas que se odeiam a fazer coisa boa uma para a outra? Nada, não sei se fosse muito dinheiro envolvido e os que são gananciosos, eles vão. Mas, a não ser amor, amor faz pais e mães fazerem coisas mirabolantes pelos seus filhos. Eu fico sempre num pensamento em relação a coisa de amor, e a gente de vez em quando lê nos noticiários, mães que pulam em lago com jacaré, com crocodilo, com qualquer coisa, para tirar o filho que caiu ali, segura o bicho com a mão, às vezes morre para defender o filho. Só amor que faz isso. Não tem mais nada que faz isso, não tem heroísmo algum que levaria alguém a querer fazer tal coisa, a não ser que exista algum ganho próprio, ou a não ser que exista amor. A não ser que exista amor. Ele não só viveu amor, mas Jesus ensinou amor. Ele ensinou amor fazendo o que um líder faz. Ele ensinou amor. As pessoas que estavam à volta dele, eles entenderam isso. Nós precisamos nos amar. Os discípulos pegaram a ideia, um dos textos do apóstolo João, ele fala exatamente a respeito disso, que a proposta de Jesus é que nós nos amássemos uns aos outros. Eu acho engraçado que de vez em quando em português, quando a gente está lendo esse texto, nós nos amássemos, algumas pessoas esquecem do acento, falam, nós nos amassemos uns aos outros, né? E é só pancadaria o negócio. A proposta dele é amor.
É amor, é que nós entendamos isso. Ele ensinou isso. Os discípulos pegaram a ideia e eles tentaram passar a ideia para todos nós. Emanuel, trazendo amor, não só viveu como ensinou, mas ele também repartiu o amor. Todos os milagres que ele fez, olha as coisas, lembra da história de Jesus, a quantidade de cegos que Jesus curou? E no primeiro século tinha muitos cegos, se você reparar a história bíblica, tinha muitos cegos que eram cegos de nascença. O que hoje, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, toda a rede social, você não vê tanta coisa. A tecnologia melhorou, o tratamento pré-natal melhorou, todas as coisas melhoraram, mas uma das razões principais que tinha tanto cego de nascença no primeiro século era promiscuidade sexual, causada diretamente, a cegueira é causada diretamente por sífilis, que hoje tem tratamento para todas essas coisas. Mas se não existisse a promiscuidade sexual, não precisaria do tratamento. Mas Jesus estava ali, e mesmo naquele mundo de cabeça para baixo, ele amou. Ele amou. Ele amou. E uma última coisa que ele fez, ele não fez uma sugestão de amor, ele falou com seus discípulos: vocês precisam amar uns aos outros. Você é discípulo de Jesus? Ele falou para você: você precisa amar os seus irmãos. Ah, mas é aqueles ruins também, tem que amar isso? Tem que amar isso também. Aqueles chatos, tem que amar isso também. Aqueles que só chegam atrasado, você tem que amar isso também. Aqueles que não cumprem o compromisso que você fez, você tem que amar isso também. Aqueles que não, você tem que amar isso também. Ai, Jesus, me diga. Você tem que amar isso também. Você tem que amar isso também. E eu gosto de dizer, a respeito dessas coisas, essas 4 coisas é o que a gente vai passar aqui os próximos 15 minutos, dizendo e entendendo como que isso aí pode fazer diferença para a sua vida e para a minha vida, quando a gente está vivendo o nosso dia a dia. Quando você está no seu trabalho, o que isso aqui pode falar para você? Quando você está dentro da sua casa, o que isso pode falar para você? Quando a gente está num ajuntamento como esse aqui, o que a gente pode fazer? Até você que está me assistindo de vídeo, o que você pode fazer com essas coisas aqui? O que eu posso fazer com essas coisas? Ele viveu o amor, porque amor é atributo de Deus. É uma coisa que já está em Deus, está dentro de Deus. É uma coisa que é parte dele. É parte dele. Talvez um dos textos mais lindos que a palavra de Deus tem diz o seguinte: amados, amemos uns aos outros, pois o amor o quê? Procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Simples, fácil. Mas olha essa última frase desse texto de 1 João capítulo 4. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Deus é amor. Se você não ama, eu estou com dificuldade com fulano, estou com dificuldade com fulana, estou com dificuldade com minha esposa, estou com dificuldade com meu marido. Pega só essa última frase. O pastor falou lá na igreja? Que pastor o quê? É a Bíblia que está te dizendo isso aí. A palavra de Deus que está te dizendo isso aí. E mesmo como seres humanos chamados para servir ao Senhor, uma das coisas que eu gosto, se você já fez classe de integração na nossa igreja, você fez parte disso aqui, que é uma das responsabilidades da igreja, com participação da sociedade, a igreja precisa mostrar ao mundo que os atributos imutáveis de Deus, os atributos de Deus não muda. E a palavra dele diz o seguinte, que ele é um ser em que não há mudança e nem sombra de variação. Deus não muda. O mesmo Deus que anunciou ao profeta Isaías que chegaria o Emanuel, é o Deus que fala com você hoje, aqui nessa sala. É o Deus que fala com você nesse vídeo. Atributos imutáveis de Deus são parte da vida atuante dos seus membros. Eu, como parte da igreja de Deus, não é só parte dessa igreja aqui não, como parte da igreja de Deus, do povo de Deus, não importa qual a bandeira que está na porta do lugar onde você reúne, não importa o lugar que você reúne, o endereço do lugar que você reúne, não importa nada. A igreja tem a responsabilidade de mostrar ao mundo que os atributos imutáveis de Deus são parte integrante da vida dos seus membros, incluindo amor. Um dos sonhos meus
para este lugar que a gente chama carinhosamente de nossa igreja, é que a gente seja conhecido como um povo que se ama. Um povo que se importa uns com os outros. Um povo que se dá uns pelos outros. Mas mesmo quando está em família, fala que de vocês também é assim, porque senão eu vou sentir que a minha é pior que tem. Tem uns negocinhos meio assim, diferente, né? Dá umas arranhadinhas aqui a colar, mas a gente se resolve, porque a gente se ama. A gente se resolve, porque a gente se ama. Tem até aquele cântico antigo que fala, a gente briga, mas assim... Oh, não, isso aí é uma música. Não. Sabe por que ele viveu o amor? Não é só porque é atributo de Deus, não, porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus não ele não tem amor, ele é amor. Você consegue entender isso? Ele é amor. É amor. Você pode falar isso comigo? Deus é amor. Ele não tem amor, ele é. Ele é, isso é o que ele é, não é o que ele tem. O que você tem, as pessoas podem tirar de você, mas quem você é, não pode ser tirado. De Deus você não conseguiria tirar mesmo nada. Mas ele continua sendo amor. Ele viveu amor, porque ele é amor. Jesus é amor. Mas não só viveu, mas ele ensinou fazendo o que um líder faz, que é fazendo com o seu exemplo. Eu gosto de dizer isso, que é o que um líder faz, porque existem diferenças, né, na forma como as pessoas apresentam coisas. Né, e o líder faz isso aqui, ele faz com exemplo. Eu posso falar com vocês, sendo na responsabilidade que eu tenho como líder na vida dessa igreja, eu posso falar o que eu quiser falar. Se eu fizer coisa diferente disso aí, isso não é líder. O líder faz, e Jesus fez. O líder não exige coisas das pessoas. Ele demonstra o que ele faz. Ele demonstra o que ele quer. Parte do exemplo que ele dá, ele apresenta isso aí, mostrando o oposto da sabedoria popular. A sabedoria popular dizia o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, isso aqui é a palavra de Jesus, Mateus capítulo 5. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Já era conhecido isso aí, se você lembra das suas aulas de história geral, talvez você lembre com pesadelo, lei de talião, olho por olho, dente por dente. Né? Você ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Ele fala, mas eu lhes digo, faça o quê? Ame seus inimigos. Ai Jesus, isso foi tão difícil. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Aí isso eu vou orar mesmo, vou orar para eles desaparecer do mundo. Não, você tem que amar. Ame os seus inimigos, ore por aqueles que perseguem, para que vocês venham ser o quê? Filhos de seu Pai que está nos céus. Isso quer dizer que se eu não amar esse negócio aqui, eu não vou ter salvação? Não é isso que ele está dizendo, não. Ele está dizendo o seguinte, o filho carrega características do pai, sim ou não? Você olhar os meus lá em casa, né, a Gui fez papel de bobo por 9 meses, né, carregando, né? Por enquanto é bonitinho, agora estou começando a ficar com dó deles, né, quando eles crescerem, né, tipo assim, você parece com seu pai. Vocês são filhos do seu pai, vocês demonstram pelo que vocês fazem. Porque vocês fazem as coisas que seus pais fazem. Você querendo ou não, você parece com seus pais. Você parece com seus pais, você faz coisas que eles faziam e que você talvez nem gostava. Você se movimenta de forma que você fala, eu não gosto disso, porque isso é o jeito que meus pais faziam, eu não gosto. Eu falo essas coisas, eu não gosto de falar, porque meus pais falavam. E de repente você se vê fazendo aquelas mesmas coisas, sabe por causa de quê? Porque você herdou. Vocês vão ser filhos do pai quando vocês herdarem as coisas que o pai tem. E o pai tem o quê? Amor. Você é capaz de amar aquelas pessoas que olham para você te chamando de inimigo? Porque você é cristão, você é seguidor de Jesus, você não tem inimigos. Eles te têm como inimigo, mas você não tem inimigo algum. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos. Para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Mas Jesus fez isso? Ele fez. Ele enfrentou resistência em todos os aspectos que você imaginar na vida dele, dentro da própria casa. Os irmãos de Jesus não creram nele. Os irmãos de Jesus duvidaram dele. Uma das coisas que eu acho
interessante a respeito da palavra de Deus. Eu sempre falo isso, e um dia desse eu conversava com um amigo, e não tinha sido a primeira vez que eu mencionei essa mesma coisa para ele. Eu disse para ele o seguinte: me preocupa como líder, porque a gente não tem um exemplo sequer na palavra de Deus de líderes que tiveram seus filhos caminhando nos caminhos de Deus depois que eles morreram. A razão por que Israel deixou de ter Deus como o Senhor, eles viviam uma teocracia, eles escolheram uma monarquia, eles quiseram um rei, eles pediram um rei, foi porque os filhos da pessoa que era líder, eles se desviaram por caminhos que o povo disse para eles o seguinte, e esse líder, o nome dele era Samuel, o povo disse para ele o seguinte: Samuel, esses seus filhos aí, a gente não quer que eles liderem a gente. Você, tudo bem, mas você está velho. Você está velho. Esses caras aí, eles são tranqueira. A gente não quer esses caras, nós queremos um rei, como tem as outras nações. Samuel fica chateado, ele reclama, ele fala com Deus, e Deus fala com Samuel o seguinte: Samuca, relaxa, eles não rejeitaram você não, cara. Eles estão rejeitando a mim. Eles estão rejeitando a mim. E eu olho para a palavra de Deus, Samuel, se tem alguém que deveria ter sabido como educar os filhos na presença de Deus, era esse tal de Samuel. Ele foi criado com um dos sacerdotes de Deus, e Deus deu para Samuel, a primeira palavra que Deus deu para Samuel foi eu vou ter que usar uma palavra que eu não sei nem se uma rechaçação, foi uma reclamação contra os filhos daquele líder. E Deus falou com Samuel o seguinte: eu vou matar esses caras tudo, eles não valem nada, Samuel, eles não valem nada. E Samuel cresceu, ele continuou liderando o povo, e de repente ele tinha que ter entendido que, diz o dito popular, que quando a barba do vizinho pega fogo, você coloca a sua de molho. E Samuel não entendeu, os filhos dele foram por aquele mesmo caminho. Qual é um discípulo que a Bíblia tem escrito, filho do discípulo A, B, C ou D, foi seguidor de Jesus? Não tem, não tem. E toda vez que eu falava isso com esse meu amigo, não foi a primeira vez que eu falei, ele falava assim, mas e a família tal? Ele falou, e os pais de Sansão? Eu falei, Sansão? O que eu posso falar de Sansão? Sansão talvez deve ser um dos personagens não tão bons que a gente tem na Bíblia, de um monte de coisa. E os pais de fulano? Aí a última vez que eu falei com ele, ele falou comigo o seguinte: não, mas você tem que lembrar que tem Maria e José. Tudo bem que José não era o pai biológico de Jesus Cristo, mas foi o pai dele. Aí eu falei com ele, os irmãos de Jesus não criam nele, ele já era adulto, você está me dizendo que eles fizeram um bom trabalho? Não tem ninguém que fez um bom trabalho. Aí ele me falou o seguinte, e me foi uma lembrança interessante, ele falou o seguinte: mas depois eles creram, tanto é que Judas e Tiago, duas últimas cartas pequenininhas que tem no final da Bíblia, esses camaradas eram irmãos biológicos de Jesus, biológico. E aí eu falei com ele, mas eles só creram depois da ressurreição. Aí ele me deu um sermão que eu vou pregar aqui na igreja ainda. E aquilo impactou minha vida. Para que alguém creia em Jesus, eles vão ter que ver o Cristo ressurreto. Para que os seus filhos creiam, para que o seu marido creia, para que a sua esposa creia, para que a sua família creia, para que seja lá quem for, para que os seus amigos creiam, eles vão ter que ver o Cristo ressurreto em você. E para isso, você vai precisar amar os seus inimigos. Porque o clímax da demonstração de Jesus foi quando ele estava na cruz, pendurado no centro de dois ladrões, dois salteadores. A palavra de Deus diz exatamente isso, e ele estava ali, ele já tinha falado um tanto de coisas boas para aquelas pessoas, e ele vai e faz uma oração, e que ele fala com o Pai o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele lidera com exemplo. Jesus não é chefe. Chefe tem empregados. Líderes têm seguidores. Líderes têm seguidores. Chefe, você só faz as coisas para o seu chefe por uma única razão. No final de semana tem seu cheque. Se ele falasse com você, já não dá mais, o inverno chegou, tá legal, tá muito bom, gosto demais de você, mas vou arrumar um outro lugarzinho aí, né? Para a gente poder ir, né? Que papazinho tem que chegar lá em casa, tá? Chefe. Chefe não faz nada, por exemplo, ele faz porque ele pode. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele é o chefe.
Jesus repartiu também o amor, ele não guardou o que era bom só para si mesmo, ele distribuiu aquilo. Numa ocasião, Jesus estava vivendo um momento muito especial na vida dele. Um rapaz chamado João, que não é o que escreveu as cartas, nem o evangelho na Bíblia, ele era meio aparentado com Jesus. Algumas versões da Bíblia dizem que eles muito possivelmente eram primos. O nome dele, João, é o que a gente tem como apelido, o Batista, porque ele batizava. E esse parente Jesus, no momento que talvez ele se empolgou demais, ele andou falando umas coisas que algumas pessoas de autoridade não gostaram, ele andou se metendo nos relacionamentos ilícitos de um líder, e ele andou falando algumas coisas, e a mulher que estava envolvida com esse sujeito não gostou muito da ideia, estava esperando por uma ocasião para poder dar o troco para João. Em uma bela ocasião lá, o sujeito estava todo embriagado, e falou, pode pedir o que quiser. O sujeito está embriagado e fala isso, né? Pode pedir o que quiser que eu dou. Ele falou, eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. E levaram. Essa notícia chegou para Jesus, parente dele. Jesus ficou extremamente entristecido, a Bíblia conta exatamente isso aí para a gente. Mas mesmo entristecido, ele começou a fazer coisas, distribuindo, repartindo aquela coisa que era boa que ele tinha, ele começou a fazer muitas coisas, chegou ao ponto que um texto de Marcos fala o seguinte, que eles não estavam tendo nem tempo para comer, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Marcos 6, verso 31, estava tomando conta das pessoas. Isso aí, talvez uma palavra difícil para dar para esse negócio aí, é altruísmo. Ele estava deixando de fazer para si mesmo, para poder fazer para outras pessoas. Ele chegou ao ponto que ele falou com os discípulos dele, não, vamos escapulir um pouquinho aqui, a gente tem que pegar um break, vamos dar um tempinho aqui, porque senão o negócio vai ficar ruim para o nosso lado. Eles não tinham tempo nem para comer, que eles estavam importando com as pessoas, ao mesmo tempo que ele estava lidando com o assassinato, com a execução do seu parente. O que eu faço? Não vou falar você não, vou falar o que eu faço. Se você quiser, você faz a pergunta para você mesmo. Quando eu estou vivendo um momento que para mim é um momento de tristeza, eu entro dentro de um casulo, eu me cubro com uma capa, eu me entro dentro de uma caverna, eu me escondo e falo, problema de vocês que estão do lado de fora, porque eu não quero nem saber agora, nesse momento, eu estou vivendo a minha tristeza, nesse momento eu estou vivendo a minha dificuldade, nesse momento eu estou vivendo o meu problema, neste momento eu estou fazendo o que importa para mim, nesse momento, não. Ele estava num momento desse, ele não tinha tempo nem para comer. Amor. Porque ele amava aquelas pessoas que estavam ali. Ele sabia da necessidade que eles tinham e ele veio para repartir isso que ele tinha de bom. E, por último, por fim, Jesus ordenou o amor, dando um novo mandamento. Aí você fala, Flávio, novo mandamento? Novo mandamento? Mandamento é quando a pessoa fala, você tem que fazer. Mandamento é quando o chefe diz, ou você faz, ou você está fora. Em inglês a gente fala, or else. Você faz, ou então não vai dar certo. Mandamento, ele ordenou amor à base de um mandamento. Aí você me pergunta, mas você disse que líder não manda nada? E eu te dar uma ideia, líder versus chefe. O líder visa o bem do seguidor. O mandamento de Jesus pega todos e quaisquer que você lembrar na sua mente, você não precisa lembrar de todos, mas pega todos que você lembrar na sua mente. Nenhum desses tem a ver com ele, tem a ver com você. Os mandamentos de Jesus têm a ver com você. O mandamento do chefe não está pensando em você, está pensando nele. Né? Porque se o líder visa o bem do seguidor, o chefe visa o bem da organização. O chefe pensa nele, você tem que chegar no horário para você fazer o seu serviço. É por causa de você? É porque ele quer te pagar mais porque você trabalha por hora? Você tem que fazer mais, você tem que produzir mais, é por causa de você? Não. O chefe pensa na organização. Jesus, ele pensa em você. Você precisa entender que os mandamentos de Jesus, eles são para o seu próprio bem. O que Jesus manda não é porque ele está mandando, se você manda ou então eu vou te mandar para o inferno. Não é isso que ele está falando, ele não faz isso. Na realidade, ele te dá as soluções, as opções, as possibilidades. Na realidade, o que ele fala, o que ele comanda, incluindo quando ele fala a respeito de amor, ele fala porque ele quer o seu bem, porque ele quer o meu bem.
que vai acontecer comigo se eu amar? O que vai acontecer comigo se eu amar demais? O que vai acontecer comigo se eu amar demais? E Jesus fala, você precisa amar. E o texto do mandamento, ele diz o seguinte, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Vocês devem amar uns aos outros. Entre as muitas coisas que o Emanuel trouxe, ele veio trazer amor para o seu bem, para o meu bem. Se você colocar numa balança, com todas as coisas ruins que acontecem com você de um lado do prato, e todas as coisas que você pode fazer um contrapeso com o amor, como que está a sua balança? O Emanuel trouxe para você amor? Amém? Amém?